Evelane informou que a programação de dezembro, com destaque para as capacitações do comitê, destacou as capacitações do comitê, sendo uma capacitação teórica no dia 8 de dezembro e uma trilha urbana no Rio Jaguaribe. Cícero Correia disse que Joaquim citou a importância, a produção dos alimentos e a poluição do rio. Agradeceu o espaço para apresentar 5 projetos da Associação dos Idosos de Santa de Virgens. Disse que esteve no escritório da COGEV, viu funcionários limpando o pátio e lembrou a trilha, que precisa de homens para refazê-la, mas que ao procurar a COGEV disseram que não tinha dinheiro nem pessoas para o serviço. Cícero solicitou a ata onde está aprovada a referida trilha. Rosângela falou que em nenhum momento o comitê disse que não faria capacitação. Lembrou que os funcionários da COGE não são funcionários do comitê, que o aprovado na ata é que a COGE realizasse uma visita para verificar a situação do trecho e, por isso, propuseram mudanças no percurso para que todas as pessoas tenham condições de participar da capacitação. Joaquim Souza, da Frutivale, falou que em Cariús há cercas no leito do rio e também derrubada de mata ciliar. Celso Monteiro sugeriu que na trilha seja visitado alguns pontos. Sherida complementou que acompanhou a visita com Cícero Correia e com o coordenador de operação e fizeram um relatório, qual foi apresentado ao comitê, com sugestão de pontos possíveis de visitação. Rosângela sugeriu que os pontos sejam apresentados na reunião do dia 13 de dezembro. Danilo parabenizou Cícero Correia pela preocupação com o Rio e a Rosângela pela reeleição. Rosângela considerou que a maior parte da problemática ambiental que vivemos se dá pela falta de fiscalização, pois discutimos as políticas, mas não temos poder de polícia para punir quem degrada. E fez um chamamento ao governo em todas as esferas para que sejam menos negligentes com a questão ambiental. Então, agora a primeira aprovação é o prognóstico do Plano de Recursos Hídricos. Nesse momento, a gente passa a palavra para a professora da UFC, Carla Beatriz. Boa tarde novamente. Obrigada, Elano. Eu vou compartilhar. Vocês estão vendo a minha tela? Sim. Estamos. Sim. Então, é mais um... Ótimo. É mais uma vez um prazer. Prognóstico da região hidrográfica do Alto Jaguaribe, mas não estou vendo a imagem da senhora, não. Acho que agora vocês vão ver só, por enquanto, a minha apresentação. Quando eu terminar aqui, aí vocês voltam a me ver. Não sei se vocês conseguem ver os dois ao mesmo tempo, mas, como eu disse, é um prazer novamente estar aqui, junto com o Comitê de Bacia da região hidrográfica aqui do Alto Jaguaribe. Então, meu nome é Carla Beatriz, já estive com vocês aqui apresentando o diagnóstico, né? Como ela não falou, a gente está aqui encerrando a segunda fase do plano de região hidrográfica. Então, só para a gente retomar, né? O plano de região hidrográfica ele tem 3 etapas. Então, a gente já teve o diagnóstico, estamos agora no prognóstico, e a próxima fase é o plano de ação. Quando a gente encerrar essa fase, a gente vai ter a atualização do plano de região hidrográfica do Alto Jaguaribe. E eu queria, nesse momento, reforçar 2 coisas. Acho que foi o senhor Neto, né, que na última apresentação do diagnóstico pediu que a gente falasse um pouco mais da degradação do Rio Jaguaribe dentro do diagnóstico. E aí eu queria dizer para vocês que, junto com a COGE, a equipe da UFC e da FUNCAP, a gente adicionou isso ao diagnóstico. Então, senhor Neto, a gente procuramos trabalhos, a COGE enviou alguns, a gente pesquisou outros, e aí a gente adicionou dentro do diagnóstico. Então, lá tem uma parte, um pedaço de um dos capítulos, onde a gente colocou a descrição dessa degradação, do que é que vem acontecendo. E aí, só para reforçar de novo, que está lá. Agora, dentro da parte do prognóstico... Muito obrigado. O Rio lhe agradece. Que bom, senhor Neto. E aí a gente precisa vir para um momento específico, que foi aí a etapa 3, que são a oficina aí de sementes do futuro, né? Que foi realizada na região do Alto Jaguaribe no dia 24 de novembro.
Então, a ideia era a gente ter o levantamento aí das sementes do futuro, que são as tendências, as incertezas. Então, a gente escutou tudo que foi desenvolvido. Então, só para reforçar, tá? Eu li tudo que a equipe trouxe, cada linha que a equipe trouxe, da equipe da COGE e da UFC, dessa oficina, tudo que foi possível incorporar dentro do prognóstico foi incorporado. Então, por exemplo, aí lembrando do seu neto, que ele falou muito no diagnóstico, né? E aí lá nessa oficina eu li de novo a questão da trilha ecológica. Então, isso foi colocado dentro do prognóstico, quando a gente estava falando aí, por exemplo, da variável meio ambiente. Então, lá no prognóstico já está escrito sobre a trilha ecológica, mas a gente vai ter o próximo passo, que é o plano, e é importante que isso esteja lá como uma ação, por exemplo, da região hidrográfica. Mas isso foi contemplado dentro do prognóstico, tá? Então, a gente vai ter aqui essas variáveis chaves, a gente vai ter variáveis chaves de demanda, de oferta e meio ambiente. Então, a gente já tem, por exemplo, uma definição de áreas de preservação permanente. Então, isso vai aumentar uma tendência. A gente já tem previsão de construção de adutoras na região. Então, isso vai aumentar. Isso já é um futuro, é uma tendência de futuro. Doutora Carla Beatriz Costa de Araújo, eu, primeiramente, queria lhe agradecer pelas palavras alvissareiras que eu ouvi da sua boca, saídas da sua boca, em relação ao nosso rio. Quando a senhora diz que o Braga Jaguaribe, ou antes, o nosso rio foi contemplado com prognóstico, né? Neste cenário, se eu não me engano, o segundo cenário, eu queria saber da senhora, era o seguinte: eu tenho um programa diário de segunda a sexta-feira, Legítimo de Braga, conversando com a terra. E eu gostaria muito de passar um vídeo com essa, não em toda a sua extensão, mas com esses momentos que a senhora citou o meu nome. Eu tenho como conseguir esses vídeos, esse vídeo daí, para que a gente possa cortar e aprumar e passar aquilo que nos importa? Ou depois isso não está sendo gravado? A gente não tem como resgatar? Eu acho que tá gravado e pode usar a minha imagem sem problema nenhum. Eu tinha visto que estava sendo gravado. Aí a equipe do comitê aqui tem que ver. Está sendo gravada aí, Rosângela? Eu me dirijo a Evelane, para conseguir isso? Evelânia? Não sei. Está sendo gravada. Pronto. Pois então, Evelane, eu já vou pedir de público aqui à senhora. Eu preciso, se não do todo, mais ou menos nesse momento que ela citou essas minhas pendências, tá bom? E o resultado favorável, para que eu possa divulgar no meu programa. Ok. Só aproveitando a sua presença, já que a senhora vai se retirar da reunião, eu queria dizer que a última reunião do ano do Comitê de Subbacias Hidrográficas do Alto Jaguaribe aconteceu a uma petição minha, enquanto Associação dos Idosos. Nós fomos, acho que acredito, de mais de 500 pessoas, né? Conhecer a realidade do rio em nossa área urbana. A Rosângela estava presente, como a Evelane e muitos outros. E, naquele instante, a companheira e presidente Rosângela perguntou a mim se eu já tinha oficiado algum órgão competente sobre aqueles crimes que ela disse que era de natureza muito grave e que, para começar, pela polícia, porque era de muita gravidade. E me perguntou, então, se eu tinha já comunicado alguém enquanto ofício. Disse que não, que estava dentro do comitê, que já tinha feito muita zoada, mas não conhecia de instituições. Então, eu fiz o quê? Agora, em janeiro, eu oficiei o comitê, pedindo, enquanto associação de eles mandassem ofício aos órgãos competentes, apontando os diversos crimes que a própria presidente disse que existia lá.
Era só isso que eu queria comunicar à senhora e que a gente espera, enquanto associação de idosos, que o ofício tenha prosseguimento em suas ações. Obrigado. Obrigada a você.